Fala galera! No vídeo de hoje, vamos mostrar como Galvão Bueno e Neto detonaram a seleção brasileira no programa Galvão e Amigos. Eles criticaram o desempenho do time, questionaram as convocações e não pouparam palavras. Quer saber tudo o que eles disseram? Então assista até o final. Gerson é uma parte que joga num grande clube, porque joga no Flamengo. Todos os outros jogadores de meio campo da seleção brasileira jogam em times pequenos e médios. Ah, mas joga na Premier League. Alguém é do Arsenal? Alguém é do Manchester United? Alguém é do Manchester City? Não. Alguém é do Chelsea? Não tem jeito, não são. É time médio e pequeno. Isso nunca aconteceu, Neto. Até porque a gente não Eu tem nunca mais... vi você falar isso. Fala de... Não, isso vamos nunca lá. aconteceu no Não, futebol brasileiro. Qual o jogador... meio-campo do Brasil, todo mundo joga em time Qual pequeno. jogador protagonista do futebol da Premier League? Brasileiro? É. Não tem. Nenhum. Qual jogador protagonista da Espanha? Aí tem. Vinícius Júnior. Rodrigo. Rodrigo, que é bom pra... Mas o Rafinha. Rodrigo é melhor que o Vinícius Júnior. Eu também acho, é mais jogador. Muito mais jogador que o Vinícius Júnior. Vai ter gente que não vai Não gostar. tô nem aí, porque... Também tu quer, tem que estar um. Não tô nem Os aí. caras têm direito Vamos lá, qual o de volante opinião. que a gente tem que joga no futebol italiano? Não, hoje Qual não tem. o jogador, Mudou. qual o segundo volante que a gente Mudou tem que jogue no futebol espanhol? Sabe os jogadores que foram campeões de 2002? Sabe onde que jogava o Rivaldo? Mauro Silva? No La Coruña, irmão. E Jalminha? no La Mas. Coruña. La Coruña foi pra final. Então, espanhol. o Bebeto, La Coruña. Naquela época, o Corunha era bom pra Isso. La caramba. Coruña foi então. pra perder o título espanhol nos pênaltis. Então, se você pegar Não, o João um pênalti. Pedro... Um pênalti. pênalti, é. Um pênalti nos acréscimos e o cara, o Se o João Slavo Pedro perdeu. for aqui na USP, aqui, tem uns caras da banda aqui que vai na USP aqui, na cidade universitária aí. Os caras vão. Se for no Shopping Burumbi aí, pô, se é o João Pedro e o Matheus Cunha, ninguém sabe quem é. Não sabe mesmo. Bom, aí você não convoca o Hulk, Mas é isso que eu tô dizendo. você não convoca o Gabigol, você não convoca... Sabe quem é uma injustiça pra mim? Um dos jogadores do Flamengo é o Bruno Henrique, cara. Sabe quantos gols ele tem no Flamengo? faz tempo. 100 gols. Ele joga do lado esquerdo. O Bruno Henrique nunca teve uma O chance. Bruno Henrique é o quarto maior artilheiro da história do Maracanã. Do Novo. Maracanã, ele nunca teve uma chance. Ramon, que veio de... Não, ele teve. Com o Tite. Tite botou de ponta direita. Exatamente. Isso, de ponta direita. Aonde que ele joga no Eu Flamengo? tava transmitindo. Do lado esquerdo. O que é isso, pô? Cara, tá Sempre loucura. jogou O cara jogou assim, Ele sempre pela jogou. esquerda. Esquerda. Entrou de ponta direita. Então, aí você fala assim, o que que acontece? Aí a gente vira naquela discussão do Leão, discussão do Luxemburgo, mas por que que as pessoas não convocam o Hulk? Por que que não convocaram o Gabigol nos melhores momentos da carreira dele? Por que que o Pedro não jogou na Copa do Mundo como titular? Por que que o Hulk não é convocado? Mas por quê? Por que que o Gerson não era para ser o titular da seleção brasileira há 3 anos consecutivos? Como Desde volante? 2019. Por quê? Desde 2019. Por quê? Por que que é o Bruno Guimarães? Eu queria que alguém me respondesse. Eu também queria que alguém me respondesse. A verdade, a gente tem 2 treinadores aqui, se colocar os títulos brasileiros, os títulos paulistas que o Leão e o Luxemburgo têm, é uma coisa impressionante. O mundo mudou, né? Vamos deixar bem claro que hoje, eu e o Casagrande comentando, que a gente é comentarista, a nossa nomenclatura é diferente dos caras de hoje. É 1/3, não sei o que, aquelas coisas. Eu não entendo nada disso. Respeito as pessoas que comentam assim, mas o mundo mudou, a internet tá aí, tá tudo aí. Então, em relação aos treinadores A gente brasileiros... seria o extremo desequilibrante. É, exatamente isso. É as coisas que eu não consigo entender. Mas tá tudo bem. Em relação aos treinadores brasileiros, tem 2 campeões aqui de tudo. Tá, esse aqui não foi, o Luxemburgo não foi para uma Copa do Mundo, eu não sei o porquê. Nunca foi dele. Porque as pessoas quiseram. Ele não foi porque o Leão entrou no lugar dele. O Vanderlei tá em atividade. Não, eu ainda. sei disso, mas o Ô, Luxemburgo. Neto! Não. Ô, Neto, o Leão entrou no lugar Eu dele. sei, mas só que uma coisa, as pessoas fizeram um Não, ele entrou no movimento. meu lugar, do Santos também. Não, foi mas, brincadeira, mas cara, as pessoas brincadeira. fizeram um movimento para que ele fosse preso, para que ele se arrebentasse. Os caras acabaram com a vida dele. O Vanderlei, nós somos muito amigos, já vivíamos muito próximos naquela época, né, Vanderlei? E aqui também na Olimpíada. O Vanderlei não saiu da seleção brasileira na preparação que ele foi. Ele foi técnico de 98 a 2000. Ele não saiu em função da seleção brasileira. Isso. Ele foi demitido lá no último dia na Austrália. Isso. Porque ele estava
tinham acusações absurdas. Então, que nada foi comprovado. Pronto. E pronto. Só que ele, E aí, se desse o a Candinho chance... fez um jogo, entrou o Leão. Então, mas aí eu vou colocar em relação ao que o futebol brasileiro representa para mim, no que eu vejo. Então, um cara como esse não teve a oportunidade de disputar a Copa do Mundo. Ele também não teve, porque o Ricardo Teixeira arrebentou todo mundo. Ricardo Teixeira, se sair do Brasil, é preso. Zé Maria Mari foi preso na Suíça. Marcos Polo Deonero, ele foi banido do futebol. Peraí, não. E voltou. É mais que isso. Porque o Ricardo Teixeira foi obrigado a se demitir em Isso. 2012, porque senão ele iria ser preso. O Marco Polo, o Marim foi preso na Suíça e ficou lá preso nos Estados Isso. Unidos. O Marco Polo Leonardo escapou pela porta dos fundos do Isso, pela porta do hotel. botaram ele no avião Isso. para a Alemanha, trouxeram Tá. para cá. Ele foi presidente sem nunca ter saído do Brasil com a seleção brasileira. Então vamos lá, aqui eu vou colocar as coisas que vocês estavam discutindo, porque o futebol não é só jogar bola. Não. Vocês sabem muito bem disso, a gente sabe disso. Aí, 6 meses antes de uma Copa do Mundo, o presidente da CBF, ele é destituído do cargo por acusação de assédio sexual. Aí entra o Edinaldo. Rogério. Entra de Naldo. O Rogério Caboclo, que o pai dele foi um monstro Sim, no São Paulo. seu Carlos. Monstro, seu Mas Carlos. era a coisa mais educada do mundo. Foi ele que ia levou nas pro São cabines Paulo. levar balinha pra gente. Monstro. Conheço. Aí, a gente teve 2 Copas do Mundo com o mesmo treinador, que deu um beijo no rosto do Marco Polo Deonero e assinou seu Tite. Ele assinou para que o Marco Polo Deonero não fosse presidente, ele fez 2 Copas do Mundo. Qual o legado que o Tite deixou em 6 anos? Goleiro, deixou. Lateral direito. Zagueiro. Quarto zagueiro. Lateral esquerdo. Volante. Meia esquerda. Centroavante. Qual foi o legado que o Tite deixou em 6 anos? Nenhum. Aí entra o Dorival Júnior. Entra o Fernando Diniz. Entra o Ramon. Não, primeiro tem que dizer, né? Para mim é uma tristeza. A seleção brasileira da Copa do Mundo, do fim de 22 para cá, teve 2 técnicos interinos. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Técnico interino na seleção brasileira é uma vergonha. Aí, isso dos técnicos brasileiros, que a gente está discutindo. E o Dorival Júnior vem, não faz o trabalho que deveria fazer, foi mandado embora e a gente está sem técnico. O nosso maior jogador, para você, para a maioria das pessoas, para todo mundo, é o Vinícius Júnior, certo? Daquilo que ele ganhou 2 Ligas dos Campeões. Sabe quantos gols ele tem na seleção em 6 anos? 5. Então, Aí a gente vai entrar na Não, questão de esquema de jogo, como é que mas joga. aí vem o esquema, aí vem do Faz lá treinador. para ele jogar, faz para ele jogar para ele. Então, mas é exatamente isso. Aí vem do treinador. Qual o treinador que vai fazer uma seleção brasileira jogar que os jogadores do Wolverhampton, do Fulham... Ô, Neto, Pô, os sabe uma caras, coisa? pô, desculpa, os caras não servem pra jogar no time aqui, O meu. bonde passou e a seleção brasileira não subiu nesse bonde. Isso! Então vai ter que esperar muito tempo. Muito pra tempo. fazer uma Eu não sei reformulação quem, geral. Casal, E aí, galera? O que vocês acharam das críticas do Galvão Bueno e do Neto à seleção brasileira? Concordam ou acham que eles exageraram? Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. Se gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o nosso futebol. Valeu por assistir e até a próxima!